subsídios. Lições Bíblicas, jovens. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de conteúdos para professores, subsídios da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens. Você está no estúdio ADCast, aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, um departamento de comunicação da Assembleia de Deus, e o nosso pastor coordenador desse departamento é o pastor Neusley Moura, pastor presidente da nossa igreja, o pastor Irineu Lima Pereira. Você está estudando conosco a lição bíblica de jovens do 4º trimestre de 2025, cujo tema é exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. E hoje nós estamos aqui chegando na última aula desta revista. Quero agradecer desde já a todos que acompanharam desde o começo essa trajetória da revista de Jeremias, e em que começamos aqui também no estúdio ADCast esse primeiro momento, já pelo 4º trimestre. Agradecer a você que esteve conosco durante todo esse período e chegamos ao fim desta revista, uma revista abençoada em que aprendemos muito sobre a vida, sobre o ministério, sobre a trajetória e sobre a perseverança do profeta Jeremias. Hoje chegamos à lição de número 13, a ser lecionada no dia 28 de dezembro de 2025. O tema da lição é uma palavra profética às nações. O texto principal dessa lição se encontra em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O resumo da lição: assim como o profeta Jeremias, temos a missão de anunciar a palavra de Deus até os confins da terra. Meus irmãos, hoje estamos aqui neste último episódio da lição de número 13 da nossa revista do profeta Jeremias. Estamos apresentando essa lição com a presença ilustre dos nossos professores. À minha esquerda aqui, o professor cooperador irmão Alisson. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Cooperador Nicolas, cooperador Alain. Uma honra e um prazer estar aqui novamente para poder expor a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. E à minha direita aqui o cooperador irmão Alain, que também está lecionando conosco. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Graças a Deus por esse momento nós estamos aqui, né? Para refletirmos mais um pouco da palavra do Senhor. Amém. Já dando continuidade, nós temos o texto bíblico, um texto curto, que nós poderemos fazer a leitura bem rápida aqui com os irmãos. Se encontra em Jeremias capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações, acerca do Egito, que estava junto de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos de couraças. Selai os cavalos e montai os cavaleiros, e apresentai-vos com elmos, alimpai as lanças e vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Nós vamos iniciar então essa última lição falando sobre um Deus para as nações, com o tema principal aí que Jeremias anunciou a mensagem de Deus às pessoas de seus dias e também o compromisso de Deus com toda a raça humana, indistintamente conforme prometido a Abraão. Nós temos a percepção durante o estudo que Jeremias ele foi um profeta que profetizou apenas para um povo, mas a lição de número 13 vem selar esse conhecimento
dizendo que Jeremias, na verdade, ele foi levantado por Deus para profetizar para uma nação, mas também para todos que estavam ali, não só para judeus, não só para Judá, mas também para as nações circunvizinhas. Jeremias foi chamado muito jovem a esse ministério, foi chamado como profeta de início da sua adolescência ou da sua juventude, e poderia ser cercado de diversas dúvidas, inseguranças. Contudo, o que nós vemos durante toda essa trajetória é que Deus ele vela pela palavra dele. Quando Deus chama Jeremias, Deus está declarando aquilo que ele tem por vontade e por decreto. Então, não importa o meio pelo qual ele adquira, o fim sempre vai ser a vontade de Deus. Jeremias era um jovem que foi capacitado por Deus para fazer aquilo que Deus queria. E velar nesse contexto, quando dizemos que Deus vela pela sua palavra, Deus guarda, Deus vigia para que aquilo que ele propôs fosse cumprido. Quando nós vemos velar também, é andar junto, é acompanhar de perto, né? Quando Deus vela por aquilo que ele determinou. A criação do ser humano também é um ponto inicial importante para nós já partirmos para os tópicos dessa revista, professor. É muito interessante nós pensarmos que a criação do ser humano, ela se deu antes da aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus, ela disse que por meio de uma nação, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Até a aliança com Abraão, que gerou para Deus um povo específico, uma etnia que nós conhecemos muito bem, que é aquele povo que foi liberto do Egito, que Deus separou para a sua nação santa, nação separada para Deus. Antes dessa promessa com Abraão, Deus já havia criado a humanidade. Então, o objetivo, por certo, o objetivo de Deus sempre teve um propósito para toda a humanidade. Deus é o Deus de Judá, sim, mas Deus também é o Deus de todas as nações. E hoje nós vamos entender um pouco mais desse contexto, entender um pouco mais de como Deus é um Deus que se destaca na sua soberania em todos os pontos, não só para aqueles que são separados para Ele, mas Deus é soberano sobre todos, toda a terra, todos, né? E aí a gente vai iniciar no tópico de número 1, um Deus para todas as nações, um Deus para as nações, com o subtópico de número 1, com o cooperador, irmão Alan. Amém. Muito boa essa nossa lição, né? Que para estar encerrando, né? Esse trimestre, qual foi muito de aprendizado para nós. Nós podemos ver, assim, nessa lição, concluir, né? Esse trimestre, que a importância que Deus ele tem em cumprir a sua palavra, né? A palavra de Deus, ela se cumpre. E nós vemos isso daí em todo o livro de Jeremias, né? Pela história que nós estudamos. Nós vemos que, com tudo isso, que nós vemos tudo isso um sinal com o povo de Judá, né? Primeiro que Deus, ele se importava, que Deus, ele queria o arrependimento do povo de Judá, né? Ele não queria que ficassem, se perdessem, né? Mas também entendemos que Deus, ele não os tinha como exclusivo. Que era só porque eles eram Judá que eles não precisavam andar da forma correta, cumprir, obedecer, né? Aquilo que Deus deixou. Isso aí eu vejo que é uma mensagem também para a igreja atual. Que nós podemos aprender do compromisso da igreja atual com o evangelismo, né? De alcançar as outras nações, de alcançar outras pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que nós temos, né? Verdade mesmo. Que nós tivemos. De conhecer a Deus em nossas famílias, ou mesmo no início da nossa juventude. E nós vemos que a história de Israel, ali, Deus ele usa, por intermédio de Jeremias, né? Que Deus, ele usou as nações como instrumentos para ele cumprir seus propósitos. Tudo. Nós vemos que a história se desenha para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. As pessoas podem achar que as coisas fugiram do controle de Deus. Talvez porque fugiu do controle dela, né?
Mas o controle de Deus não foge. Nós vemos que quando nós aprendemos a história de Jeremias, nisso que nós temos concluído, né, esse trimestre, primeiro que Jeremias ele fala com o povo judeu e a todos os gentios que receberam. Assim como nós estudamos também que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiramente para os judeus, mas que ele é, né, bênção para todas as nações, todos os povos. Paulo é claro, lá em Romanos capítulo 3, 9 e 10, que ele iguala a condição espiritual de judeus e gentios. Ambos necessitam de salvação. Os judeus que nasceram do povo eleito, mas também os gentios que não tiveram esse privilégio, mas que todos precisam de arrependimento. Eles necessitam de salvação. E nós vemos que é muito claro no ministério de Jeremias que ele chama as nações ao arrependimento e alerta o povo de Israel a não se esquecer que Deus é Senhor de todos e que o plano que ele tem é para todas as nações. Deus, ele é Senhor de toda a terra. Então eu vejo que para nós concluirmos essa lição foi excelente essa temática. Muito bom. Seguindo então esse contexto, Deus fala às nações. Sim, o propósito é divagar a mensagem, de fato, para todos. Por mais que Israel fosse uma candeia onde a luz ela é alimentada para ser exposta e divulgada a todas as nações da terra, né? Como se Deus estivesse levantando uma vela que fosse um ponto inicial por meio da qual o mundo conheceria a mensagem de Deus, né? O objetivo para a nação de Israel foi esse, ser o porta-voz de Deus para todo mundo, para todas as nações, né? E o objetivo final de Deus claramente era esse, para todas as nações, não só para uma nação específica, né? E esse plano a gente vai ver aí com o cooperador irmão Alisson, um plano para as nações, subtópico de número 2. Muito importante a gente retratar esse assunto, cooperador Nicolas, um plano para as nações. Por quê? Porque nós sabemos que o Deus a qual nós servimos não é um Deus que faz acepção de pessoas. Porém, a gente acaba criando em nossa mente, principalmente no começo da minha caminhada, eu até questionava, dizendo, por que Deus escolheu Israel? Porque Deus não pudesse escolher outra nação. Porém, nós observamos que Israel é um modelo ao qual Deus escolheu para poder influenciar outras nações. Porém, é interessante o que o autor aqui colocou para nós observar, é que quando ele chamou Abrão, ele anunciou que a sua semente e um povo seria levantado e comunicou o seu plano que estaria limitando a esse povo, mas que se trata desde o início de um plano universal. A gente vai ver no capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus ele chama Abraão para sair da tua terra, desligar da tua parentela, ir para casa, para uma terra a qual ele te mostrará. A gente vê no verso do número 2 que as promessas a qual Deus ele faz para Abraão são tudo promessa futura. É interessante a gente observar isso por causa do quê? Ele fala que fartirei de uma grande nação e abençoarei-te e engrandecerei o teu nome. É interessante a gente observar esse engrandecerei, esse nome, que no hebraico quer dizer fama. Deus vai dar fama a Abrão, por quê? Para que através de Abrão, através da semente de Abrão, todos os povos do mundo, de outras nações, pudessem conhecer o Deus a qual Abrão serve. É interessante também nós observar que quando ele fala que bendito todas as famílias da terra serão abençoadas, Deus ele está falando no modo plural, todas da terra, que habita na terra. Deus não está colocando limitação no seu plano e muito limitação na sua salvação. O texto não fala, quando Deus fala para Abraão, dizendo, ó, bendito será Israel, bendito será Judá, bendito será a tribo de Benjamim. Não é. Ele fala, bendito são todas as nações da terra através de ti. É interessante que isso,
Antes de surgir tudo esse mundo a qual hoje nós conhecemos, quando Deus chamou Abraão na Mesopotâmia, Deus de antemão, pela sua presciência, ele já estava imaginando nós aqui hoje, sendo alcançado pelo Deus a qual Abraão está servindo, a qual Abraão está escutando na Mesopotâmia. E a gente vê que está claro desde o início que o alvo de Deus não foi somente Abraão e tampouco Israel, mas sim abençoar todos os povos e todas as nações. Por isso que quando Cristo, cooperador Nicolas, ele vem na Terra, a gente observa que Cristo ele não faz acepção de ninguém. Cristo ele senta à mesa com pecadores, com adúlteros, com publicanos. Ele não faz acepção de pessoas. A gente vê que isso é muito interessante. A gente vê os passos de Jesus e principalmente quando ele estão discipulando os discípulos, quando ele dá a ordenança de ide para todo mundo, se refere de fato todo mundo geral. Porque o plano já estava no coração de Deus antes da eternidade aí. Quando criou o primeiro homem, Deus já tinha esse desejo de poder proclamar o teu nome, proclamar a tua santidade através dessa nação. Glória a Deus. Partindo para o subtópico de número 3, um reino de nações. Nós vamos ver acerca desse contexto que a Bíblia como um todo, né, principalmente ali a gente vai tratar do livro de Apocalipse, ele tem diversas menções acerca de variedade étnica, que é o que o cooperador irmão Alisson estava falando. Né? Deus não faz distinção. Inclusive, num futuro onde a profecia final de onde estaremos deleitando da eternidade com Deus, vemos que a exaltação a Deus e a adoração a Deus, ela se faz presente por diversos povos, tribos, línguas e nações. Portanto, quando nós entendemos o objetivo final do Evangelho, que é para todos os povos, nós conseguimos olhar para o Velho Testamento sobre essa ótica, vendo que também as profecias do Antigo Testamento, elas direcionavam-se para uma nação, mas objetivavam alcançar todos os povos também. Quando Deus ele menciona, nós vamos ver mais à frente na lição, outras tribos, Deus utiliza-se de outras tribos, de outras nações, para aplicar o seu juízo. Ou seja, todas as nações são dele, todas as tribos, todos os povos são dele. A soberania de Deus está sobre tudo e todos. Então, mencionando então ali essa unidade de Deus no seu domínio sobre tudo. Não quer dizer que porque Deus domina tudo, todos são dele. É uma distinção, né? Nós temos a ciência de que hoje o evangelho está disponível a todos, mas não quer dizer que todos são alcançados pelo evangelho. Todos têm a possibilidade de aceitarem a Cristo e serem salvos em Cristo Jesus, remidos dos seus pecados, regenerados em seu espírito, mas isso não quer dizer que todos são, pelo simples fato de haver disponibilidade. Então é muito importante que o professor saiba fazer essa distinção. Quando falamos sobre soberania e que Deus detém de todo o poder e todos estão contidos ali nele, não quer dizer que todos são dele. Por exemplo, a Babilônia. Em muitos contextos bíblicos foi utilizada a Babilônia para descrever um antro de imoralidade e exemplos a não serem seguidos, prostituição espiritual. O Egito mesmo. Quantas pregações nós já não ouvimos, né? Relacionando o Egito ao inferno, ou o faraó ao próprio diabo, né? Às vezes os pregadores fazem essa alusão. Mas também aqui nós vamos ver ao decorrer dessa lição, Deus mencionando a sua mensagem para o Egito. O profeta Isaías profetizando ao Egito, né? Então, assim, existe esse trabalhar de Deus ao todo decorrer das Escrituras, né? E no fim, ao findar o contexto da humanidade, haverá diversidade étnica. O reino de Deus, ele é constituído ao fim, hoje, no período da graça, pela fé. Hoje, quem possui fé no Cristo, no Cordeiro, ele é remido dos seus pecados e é tornado nação santa de Deus. Hoje, eu, você, os nossos companheiros que estão aqui, todos vamos nos encontrar no céu
e vamos deleitar da eternidade com Deus. E eu sou de uma nação, vim de uma família, de uma genética diferente, por exemplo, do Alisson, do Alan. E aqui nós temos esta visão dizendo, somos diferentes etnicamente, mas no céu somos uma nação. A igreja constitui-se de um só povo que tem uma só fé e um só batismo. Essa é a realidade fatídica que nós vivenciamos aqui nesta lição. O contexto da humanidade que unifica todos os povos em uma só fé para um só Deus, por vários povos, mas se tornando um povo que é o povo de Deus, né? A gente, caso o professor queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu acho muito interessante nós passearmos ali pelo contexto de Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eu acredito que até o capítulo 6, que demonstra muito bem isso. O capítulo 1 de Romanos ele vai mencionar a humanidade caída, os gentios, aos quais os judeus, uma nação, o próprio judaísmo religioso apontava seus erros, falava sobre as iniquidades, e Paulo ressalta isso mesmo. São dados à prostituição, dados à avareza, à bebedice, à glutonaria. Mas no capítulo 2, Paulo inicia dizendo que os judeus também participam desse mesmo contexto. Quando nós diferenciamos etnicamente um povo pela sua etnia, Cristo vem dizer que, na verdade, aquele que tem fé em Cristo é um povo, é o povo de Deus. Mas aquele que não tem fé também é unicamente um povo. É o povo que está escravo do pecado. Para Deus não há distinção de pessoas. Existem aqueles que foram alcançados e aqueles que não foram, né? Então, assim, o contexto de Romanos é muito interessante. O professor que quiser se aprofundar um pouco mais e trazer alguma referência bíblica mais, assim, soteriológica no contexto de salvação, é legal fazer essa leitura, uma indicação, né, de Romanos 1 capítulo 1 ao capítulo 6, tentando mesclar junto com esse subtópico de número 6, um reino de nações. Um reino de nações, né? Nós temos o reino de Deus, um povo único pela fé, mas várias nações que trazem essa unidade. Hoje nós vemos no mundo discussões infindas sobre grupos étnicos, sobre minorias, sobre racismo, sobre xenofobia, sobre discussões sobre cotas e afins. Mas a igreja, o evangelho já traz isso há muito tempo. Hoje não há distinção entre brancos, negros, índios, japoneses, europeus. Hoje todos que têm fé são um em Cristo Jesus. Não há diferença étnica, por mais que às vezes um ou outro dentro aqui ainda surjam esses desconfortos, né? Mas quando tem o apego com as escrituras, o apego à leitura, entende que somos todos um em Cristo Jesus. E esse é o objetivo que encerra esse tópico de número 1, né? E vamos já partir, então, para o tópico de número 2, o subtópico de número 1, um profeta para as nações, com o cooperador irmão Alan. É verdade. Você falou de que a igreja, ela é uma unidade, né? Independente das nacionalidades, os lugares que vivem, costumes até mesmo. A igreja ela é unidade, ela é uma só. E nós vemos que o profeta Jeremias, como o título da nossa lição aqui, ele é um profeta para as nações, né? Quando fala que ele é para as nações, inclusive o povo de Israel, é uma nação também, é para todos. Quando a gente para estudar, para pensar, nós pensamos que país é um conceito geográfico, né? Sim. Político também, que é uma junção de território, estado e povo. Junta essas três coisas, a gente forma um país, né? E nação não é um conceito só cultural e social. Então, assim, nós vemos que Israel é uma nação levantada por Deus, da semente de Abraão. E foi chamada por Deus para ser uma nação santa. A gente pode ver lá em Hebreus, capítulo 19, versículo 6, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus usou ali
Moisés para falar que eles tinham que ser uma nação santa, uma nação diferente, né? Mas isso também é aplicado ao povo que se arrependeu também. Porque as pessoas que se arrependiam, que se rejeitavam os seus costumes, se convertiam, eles eram assim também. E como a igreja também hoje, né, se tornou um povo de Deus. Todos nós, muitos de nós, não conhecíamos a Deus, não conhecíamos a fé cristã, não conhecíamos isso daí. Mas, a partir do momento que nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus, nós vamos aceitar essas coisas também. É verdade. Né? Quando a gente vê que... Quando se fala de times de futebol, né? Cada um, enquanto um vence, o outro perde. E às vezes um torce pro outro que, ainda que não tem nada a ver com o time dele, mas ele torce pro outro time perder. É verdade? Você vê que o outro time tá só ganhando só. Mas a igreja não é assim. A igreja não é assim. A igreja, nós somos uma nação. Nós temos o mesmo objetivo, nós temos o mesmo Senhor. E nós vemos que isso daí, sendo assim, Jeremias, que ele foi levantado por Deus para pregar para Israel e outras nações. O professor que está estudando para a lição, ele pode usar isso aqui, ó, que Jeremias ele profetizou para o Egito em 46, capítulo 2 ao 28. Ele profetizou para os filisteus, capítulo 47, do 1 ao 7. Profetizou para Moabe, 48, do 1 ao 7. O povo de Amon, 49, do 1 ao 6. Edom, do 49, capítulo 49, do 7 ao 22. Elã, 49, o versículo 34 ao 39. E falou também para a Babilônia, que era a principal nação, né, que tinha maior potência, maior força. Então, assim, o Senhor, ele é Senhor de todas as nações. E Deus levantou Jeremias, um profeta para elas. Então, assim, cada jovem que está aprendendo, que está sendo edificado com essa palavra, são jovens que eles são armas de Deus contra o ministério das trevas em todo lugar. Contra todas as nações. Para alcançar as nações. Ele não pode ser... não podemos pensar pequenos, né? Apenas nosso círculo de relacionamento. Mas para todas as nações. Nós estamos pregando para pessoas que possam ser levantadas. A gente não sabe. O jovem que nós estamos ensinando, ele vai ser missionário amanhã, né? É verdade. A nossa função é edificar e formá-los, né? Para isso. Muito bom. Glória a Deus, é verdade. Nesse contexto, também partimos aí para o subtópico de número 2, uma mensagem para as nações, com o cooperador irmão Alisson. A gente vê que essa mensagem para as nações, nós tratou isso na lição de número 10, se não me falha a memória, sobre a mensagem a qual Jeremias ele carregava. Quando a gente considera Jeremias o mensageiro o profeta para as outras nações, é algo muito interessante de a gente observar por causa do quê? Jeremias ele foi levantado por Deus, era a boca de Deus, porém a mensagem que Jeremias carrega, nós sabemos muito bem disso, é a mensagem de arrependimento. Porém a mensagem de arrependimento, o texto de Jeremias capítulo 46, o 48, o 49, o 50 e por aí em diante, vai retratar, não é uma mensagem somente para Israel ou para Judá, qual é o povo escolhido de Deus. Porém, é uma mensagem também direcionada para Filístia, Moabe, Egito, Babilônia, Edom e Síria. Outras nações a qual, entre aspas, aí, não foi chamada por Deus. Porém, o que nós entendemos com a atitude de Deus, usando Jeremias para outras nações, cooperador Nicolas, é o quê? Que Deus não queria só o arrependimento de Israel, Deus não queria só o arrependimento de Judá, Deus também queria arrependimento de outras nações. Quando as outras nações observavam
que o profeta Jeremias, ao qual foi levantado por Deus, estava profetizando e entregando a mensagem para eles, em outras linhas era Deus dizendo para ele, ó, eu também estou de olho nos seus pecados e eu necessito de caráter de urgência, um arrependimento. É interessante nós observar isso por causa do quê? Quando a Bíblia se refere à palavra do Senhor for direcionada contra as nações, o termo aqui, palavra, ela tem vários sentidos na Sagrada Escritura, mas o autor deixou claro que aqui é uma comunicação de Deus por intermédio de um agente, que é o seu profeta, que é Jeremias. Isso também se implica aí a respeito dos 10 mandamentos, ou conhecido como as 10 palavras do Senhor. Jeremias, ele foi o único profeta enviado às outras nações. Também foi levantado outros como Amós, Isaías, Ezequiel também para poder transmitir a palavra de Deus. Outra observação que a gente entende isso sobre a necessidade de Deus levantar não somente Jeremias como os outros profetas, que Deus ele queria de fato a comunicação e um relacionamento com as outras nações. É legal da gente entender isso por causa do quê? Como estamos diante de uma sala de jovem, diante de uma mocidade a qual serve a Deus, é a gente entender o quê? Que a palavra de Deus ela não pode só ser pronunciada para aqueles que já estão dentro do aquário. Não é somente isso. Porém, a gente entende que quando Deus ele chamou Jeremias, estou te chamando como boca de Deus, estou te chamando como mensageiro meu, para poder só trazer a mensagem para Israel, para a gente poder pregar só dentro da igreja, para a gente ensinar só dentro do templo. Não, Jeremias, eu estou te chamando também para você ir para outras nações. O que entendemos com isso, cooperador Alan? Sabe o que é? Que nós, jovens, a qual frequentamos faculdades, estamos na escola, trabalhamos, nós somos o mensageiro de Deus no nosso trabalho, somos mensageiro de Deus na nossa faculdade, somos mensageiro de Deus dentro das nossas escolas. Privilégio, Deus, né? Um privilégio muito grande, porque Deus ele quer de nós o quê? Que nós entregamos a mensagem para Ele, para outras pessoas a qual não serve a Deus, que não está dentro desse aquário, que não está dentro dessa nação escolhida, a qual Deus chama de seu povo, de geração eleita. É muito interessante dizer isso por causa do quê? Porque o alvo de Deus sempre foi o quê? Castigar o pecado, cooperador. Nunca foi castigar o povo. É muito legal da gente ver que a disposição que Jeremias ele tem em profetizar as outras nações tem relação direta com a sua força e a sua convicção de que Deus ele é o criador de todas as coisas. E Deus sendo o criador de todas as coisas, todas as suas obras é poderosa, porque ele é um Deus poderoso. É interessante isso por causa do quê? Por mais que as outras nações não queiram servir a Deus, a mensagem vai chegar, querendo ou não, até elas. Deus sempre vai levantar um profeta num caos, no meio de uma tempestade, de uma situação difícil, para poder proclamar a sua verdade, a sua palavra, o seu querer e a sua vontade. Isso é muito legal de a gente observar, cooperador Nicolas, por causa do quê? A gente vê que a nossa mocidade ela acaba se fechando muito para o evangelismo. E isso é muito preocupante, porque eu fico com uma frase de John Wesley, que uma pessoa salva, ela tem o desejo de salvar alguém. E a gente vê um profeta salvo, que é Jeremias, porque ele tem convicção de que é Deus que está falando através da boca dele. É interessante da gente pegar o que essa lição está falando para nós e colocar em prática, é o que? É a gente ter a convicção e o desejo de proclamar a palavra de Deus. A gente não ter medo de bater em porta, de falar numa fila do supermercado, de falar dentro do nosso trabalho, na escola, na faculdade. A gente não ter medo, mas ter convicção, certeza de que o Deus que nos chamou, ele é o Deus poderoso para fazer grandes coisas no nosso meio. Amém. Glória a Jesus. É isso aí mesmo. E também é interessante que ele sempre vai levantar os seus, né? Para agir, sempre vai ter um disposto para ir fazer o que precisa ser feito. E também, Deus, ele usa quem ele quer. Às vezes a gente vai estar esperando um profeta, mas pode ser que Deus faça igual ele fez ali. Usa uma nação idólatra, uma nação pagã, uma nação que não servia a Deus,
Ele usou a Babilônia. Ele usou a Babilônia para corrigir aqueles que eram seu povo, sua nação. Nós vemos situações, às vezes, que parece que a gente vive igual um contexto ali do profeta Oséias, né? Parece que, às vezes, eu ouvi o pastor Eneu falando nesse domingo, às vezes nós temos visto algumas condutas de crentes que parece que até os pagãos, até os que não são crentes, até aqueles que não recebem a Cristo como Salvador, teriam vergonha de praticar algumas coisas que nós vemos os crentes de hoje praticando. É forte, hein? Né? Então, até nesse sentido, Deus pode usar um incrédulo para ensinar um crente a como se portar ou a como dedicar sua fé da maneira correta, né? Nós vemos, em comparação na atualidade, professor, traga isso para o seu aluno, é muito bom. Nós temos diversas religiões e diversas seitas hoje que usam a Bíblia como base acessória da sua fé, mas que também adicionam e acrescentam diversas coisas a elas, né? Temos diversas, não vou citar aqui, mas a gente costuma ver esse povo pela rua, nas manhãs, nas tardes, nas noites. Nós vemos os jovens deles vestidos com uma roupa específica, sempre com um bom olhar, uma boa aparência, uma boa palavra para trazer para quem está aí desprevenido, né? E assim, os crentes, às vezes nós vemos os crentes na escola, nas faculdades, a gente nem sabe mais como eles são, quem são eles, onde eles vivem, o que eles comem, né? Cadê os crentes? A gente não encontra mais. Qualquer crente é agente secreto. Agente secreto, com certeza. E aqui, professor, eu não tô falando isso pra gente bater no sentido de boas condutas apenas, vestimentas e afins, né? A não ser que a gente tenha isso por importante também, né? É importante um crente saber como se comportar, como se vestir, como falar, sempre ter uma boa conduta, né? Paciência, perseverança. Nós somos candeias, nós somos luz para esse mundo. Mas eu falo também da forma como nós portamos a luz que está dentro de nós. Para que nós vamos pegar uma luz e colocar ela debaixo de aquele versículo, eu esqueci o termo bíblico, né? Candeia. Uma candeia. Nós vamos esconder a luz dessa candeia. Não, nós queremos colocar ela no topo de um monte para iluminar a todos que vêm, né? Senão essa é a função da luz. Às vezes tem jovens que estão aí escondidos, querendo se esconder cada vez mais e esperando a primeira oportunidade para sair. Professor, a aula, a escola bíblica dominical, num primeiro momento, pode parecer não chamativa aos olhos dos jovens. O estudo bíblico, a intimidade com a palavra. Nosso pastor Ireneu comentou aqui na quarta-feira que perseverar na oração, nós podemos buscar um de repente de Atos 2. De repente, ouviu-se do céu, veio do céu um vento. E nessa busca, nesse momento em que estamos aqui, ouvindo da palavra, buscando em oração, perseverando junto com os irmãos, de repente, um desses jovens pode sim ser tocado pelo Espírito Santo, pode sim compreender a beleza que há em buscar a palavra do Senhor. Nós passamos por isso. Havia um momento onde nós não entendíamos a fé, como o cooperador irmão Alan falou, mas hoje nós compreendemos. Hoje nós não queremos sair deste lugar. Hoje nós somos apaixonados pelo ambiente de culto que praticamos. Vivemos na igreja e amamos esse ambiente. Mas ainda pode ser que alguns jovens tenham dificuldade. Então, a aula, a escola bíblica dominical é muito importante para isso, porque é um local onde não só o conhecimento bíblico é passado, mas a forma como o jovem pode entender a sua fé bíblica, o cristianismo como um todo. E ali passar a viver uma fé verdadeira, ali passar a entender que Deus, ele é um Deus que provê, ele é um Deus que vela pela sua palavra, zelando por aquilo que ele prometeu, mas também caminhando ao lado daquilo que ele faz, daquilo que ele promete.
E o jovem pode sim utilizar-se da oração, desses recursos espirituais para buscar uma vida profunda com Deus, uma vida em que ele encontre aconchego, uma vida em que haja mais desejos de estar aqui dentro do que lá fora, do que o mundo oferece, do que as coisas que este mundo traz. A Escola Bíblica Dominical é um ambiente para tudo isso. Eu não consigo entender o que os alunos da sua aula, da sua sala, estão precisando, mas você como professor, entendendo a linguagem deles ou o que eles estão passando, vivenciando e afins, você vai conseguir trazer esse conteúdo com essa linguagem, essa abordagem a ponto de tocá-los e sempre trazer aí essa visão mais precisa. Partindo... Pode falar. Pode pegar... para ele para ele perguntar também, né? Porque os alunos, eles têm muitas dúvidas, né? Coisas que acontecem na vida deles, que eles presenciam, às vezes pela pouco da distância do pastor, do dirigente, né? Tem muitas tarefas do dirigente. Às vezes o pai não é crente, né? Com certeza. A mãe não é cristã. Às vezes o jovem, ele é o único cristão. Sim. E Deus, ele tem um chamado na vida desse homem, desse jovem. E aí, se tem uma pessoa que ele pode perguntar, que ele vai perguntar, é o professor. Sim. Porque a escola bíblica tem espaço para isso, né? Com certeza. Então, assim, é uma porta aberta. É uma porta aberta. Então, assim, isso é muito importante. Muitas vezes, o professor de escola bíblica, ele tem muito mais influência no ministério de um jovem do que... Ainda que ele tenha centenas de livros durante a vida, que ele leia muito, que ele tenha muita formação. Sim, com certeza. Mas o professor que formou, colocou a base, sabe? O alicerce. É o professor de escola bíblica dominical. É verdade. Eu costumo sempre falar na sala de aula que a escola bíblica ela não é para mostrar o quanto a gente conhece das Sagradas Escrituras, mas a gente tirar lições dela para trazer para as nossas vidas. Sim. É muito importante o professor entender isso por causa do que tem muito mestre. Tem Sim. muito mestre. E eu entendi na pedagogia que tem momento específico de você usar o seu conhecimento, o quanto você entende, o quanto você é intelectual, o quanto você conhece do grego, do aramaico, da sua língua portuguesa, tem o seu momento. Cada alvo, cada igreja tem o seu público para ser alcançado. Por causa do quê? A gente não tem a mesma linguagem que a gente fala uma pregação para os adultos, a gente vai falar para os jovens, a gente tem que falar a linguagem dos jovens. É interessante o professor entrar nesse ambiente que é uma sala do jovem, eu tenho que trazer a linguagem do jovem, uma aula mais compreensiva, que ele possa entender e sair daí isso aí. aprendendo alguma coisa. E experimentar, vivenciar e colocar-se no lugar daquele jovem, né? A lição, ela não pode ser desviada ao foco. Sim. A revista, ela tem que ser seguida. No contexto da Escola Bíblica Dominical, nós temos os tópicos e subtópicos. Tudo que nós estamos conversando aqui, nós retiramos de dentro de um subtópico da lição. O que nós estamos exemplificando aqui é o que Jeremias vivenciou. A lição, ela te dá todas as munições, todos os atributos ali, todas as ferramentas para que você traga essa aplicação na vida dos jovens. E ao decorrer destas lições que nós aplicamos neste trimestre, nós vivenciamos isso, nós aplicamos a lição e demos algumas exemplificações de aplicações muito interessantes que o professor pode usar. Mas a melhor pessoa para aplicar a lição no contexto da escola bíblica da sua congregação é você. Então, se atente nisso. Tente ter empatia com o jovem que está aprendendo, com o jovem que está vivenciando aquilo. Às vezes vão surgir dúvidas que pode ser que o professor não saiba responder na hora, mas não há problema algum. Aqui, como o cooperador irmão Alisson disse, a escola bíblica dominical ela não é para impor e nem provar conhecimento. Ela é para transmitir a vivência espiritual, o conhecimento de vida que um professor possa ter. E além do conhecimento bíblico que a lição nos traz. Esta lição é muito bem esquematizada por professores e doutores em teologia. Então a gente vai combar, vamos dizer assim, todas essas combinações, esses atributos. Uma boa lição, uma boa aula, um tato do professor que vai aplicar bem essa revista para os seus alunos. Isso aí vai ser uma EBD
muito proveitosa. E se o professor conseguir trazer uma aula dinâmica, também trará aos alunos ali o anseio de participar cada vez mais das escolas bíblicas dominicais. Isso é o essencial para que o Espírito Santo é importantíssimo. E nesse contexto eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer todo o restante. É pouca coisa que nós precisamos fazer. Em oração, se o professor estiver em oração, o Espírito Santo ele vai fazer com que essa palavra atinja o lugar certo ali no coração daquela juventude. Vamos partir para o subtópico de número 3, que seria uma mensagem para o Egito, né? E já partir depois para a finalização no tópico de número 3, com os dois últimos subtópicos. Uma mensagem para o Egito, ali nós vamos introduzir esse subtópico no capítulo 46 de Jeremias, que mostra o início ali na profecia para o Egito. Os outros professores comentaram sobre as outras nações, filisteus, moabitas, e que tiveram as profecias recebidas, mas nesse subtópico vamos nos atentar aos atributos daquela profecia que foi dada ao Egito. Elas foram em 3 etapas, tá? 46, capítulo 46, versículo 2, ela introduz ali a derrota do Egito. Ela profetiza acerca da derrota do Egito. O profeta Jeremias ele já previu isso na sua profecia. 2. Os efeitos da batalha de Carquemes. 46, capítulo 46, versículo 13 a 26. E, por último, o anúncio de que Deus salvará Israel, aquele remanescente no Egito, né? Capítulo 46, versículo 27 e 28. Então, quando nós vivenciamos a leitura, nós começamos a ter essa percepção, né? De que quando Deus profetiza para a nação de Israel é porque é sua nação, mas quando Deus também, por meio do profeta, profetiza para outras nações, também torna-se entendível dessa forma, de que a soberania de Deus, ela atinge todos os reinos, todas as tribos, todas as nações da terra. E Deus, ele é soberano em suas mensagens. Deus, ele é soberano. Ele, como a gente mencionou aqui no começo, Deus, ele é um Deus que usa a Babilônia para derrotar o Egito. E é um Deus que usa o Egito para ensinar Israel. E é um Deus que usa uma nação ímpia, uma nação pecadora, uma nação idólatra, uma nação pagã. Mas estiveram essas nações a serviço do Senhor, segundo a sua vontade. Portanto, há de se dizer que tudo está no domínio e nos controles da soberania do Senhor. Esse subtópico demonstra isso. Temos fé em Deus. Se Deus é o Deus que usa e faz o que quer, porventura a nossa vida também não está nas mãos dele. Se Deus controla os cenários improváveis e as nações improváveis em prol do seu povo, usa a Babilônia para corrigir o povo, mas também para livrar o povo, de certa forma, salvar o remanescente e manter a perseverança, aproximar o caminho novamente do povo, o povo do caminho do Senhor. Então, assim, o que é um chefe de trabalho? O que é um professor de faculdade? O que é um jovem que está sofrendo bullying na escola? O que é esse valentão nas mãos de Deus? Nós oramos e Deus faz a parte dele. Então, é também um incentivo aí para que os professores incentivem os jovens a colocarem os seus problemas na mão de Deus. Porque Deus, ele é soberano sobre tudo, sobre todas as nações. Portanto, também é soberano sobre aquilo que está fora da alçada da igreja, né? Nosso trabalho, nossa faculdade, o colégio, ou a vida financeira. Às vezes temos uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali. E Deus também pode estar sendo soberano em todos esses quesitos também. Lembrando que Deus tem os seus propósitos intrínsecos. Às vezes nós não compreendemos, mas ele faz da forma como ele quer. Mas o incentivo desse subtópico tenha fé, porque Deus está no controle de todas as coisas. Vamos partir aqui para o final já, subtópico do tópico de número 3, um povo para as nações. Nesse tópico, nós temos apenas 2 subtópicos que serão apresentados aqui pelos professores Alan e Alisson. Subtópico de número 1,
Israel, o povo que falhou com as nações, com o cooperador irmão Alan. Amém. A gente tá conversando aqui e estamos aprendendo, né? Jeremias, ele foi um grande profeta de Deus. E Israel foi chamado para representar Deus às nações, né? O profeta é especial. A nação, ela é importantíssima. Só que maior que isso é o propósito dessa mensagem. E o propósito dessa mensagem era alcançar as demais nações. Nós vemos lá em Isaías 49:6 que a palavra de Deus diz assim, ó: também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. 49:6. Já no 49:22, assim diz o Senhor, Deus: eis que levantarei a minha mão para os gentios. Então, assim, Deus ele estava usando a boca do profeta para falar que os gentios eles eram importantes também. Essa mensagem chegaria até eles também. Era para eles também, né? Israel, ele falhou nos dias de Jeremias. E outros profetas, e também nos dias dos apóstolos. Nós vemos lá em Atos, capítulo 13, 46 e 47, fala assim, ó: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas vistos que rejeiteis e não vos julgueis dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que estejais para a salvação até os confins da terra. Lá em Atos, capítulo 13, 46 e 47. Então, assim, Deus ele usou o seu povo, os Israel, para alcançar as demais nações. E hoje ele usa a igreja também. A salvação é o maior bem, a maior maravilha. Irmão, nesse tempo não tem coisa mais preciosa do que a salvação. Nada, nada, nada é mais precioso do que a salvação. Então, assim, essa salvação, este tesouro, está em posse da igreja. A igreja que tem de anunciar isso daí, para que essa mensagem maravilhosa chegue até os outros povos, né? As outras nações, as pessoas que não conhecem a Deus. Glória a Deus. Partindo já para o subtópico de número 3, cooperador irmão Alisson. Número 2, na verdade, subtópico 2. A gente observar que a igreja, o povo de Deus, para a nação de Deus, a gente observa o que Pedro disse na sua primeira epístola, no capítulo número 2, verso 9, que ele fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem como a gente não olhar para esse texto, e como o cooperador Alain veio falando, o plano de Deus era com Israel. Israel tinha o papel de anunciar esse Deus às outras nações. A gente já falou isso na lição de número 11, no decorrer desse trimestre, a respeito que Israel, no centro do mapa bíblico, ele ficava no centro, bem no meio de outras nações. Mas por que Deus colocou essa nação bem no centro? Não foi à toa. É para que dentro do centro daquele mapa, daquele tempo, todas as outras nações a qual estava ao redor pudesse olhar para Israel e visse o Deus a qual Israel servisse e influenciasse eles, outras nações, a servir também. Porém, Israel, ele fracassou. Israel, ele falhou nessa missão. Porque de vez Israel influenciar, cooperador Nicolas, foi influenciado por outras nações. Então, esse é o grande perigo a qual Deus ele está trazendo, que Israel, que era o povo dele, falhou nessa missão, porque foi influenciado. Foi influenciada pela idolatria, foi influenciada pela feitiçaria,
Porém, esse papel, essa responsabilidade que Israel tinha, passou para a igreja de Cristo. É interessante quando Pedro ele retrata isso para os irmãos que estão perdidos na Ásia Menor, dizendo, ó, vocês são a geração eleita, por quê? Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, não por nossos próprios méritos, por as nossas próprias obras, mas sim por a sua graça e por seu amor. Efésios capítulo 1, verso 4 e 6, se não me falha a memória. Porém, quando ele se trata, vocês são sacerdócio real, temos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, sem necessidade de um mediador humano para oferecer louvor ou intercessões. Mas quando ele se refere, vocês são nação santa. Nós fomos o quê? Separado do mundo para um propósito exclusivo de Deus. Consagrada ao seu serviço, que exige uma vida de santidade e separação do mal. Olha que privilégio que nós, que você, jovem, tem de ser chamado nação santa, separado para um propósito exclusivo de Deus. Porém, quando ele fala, vocês são povo exclusivo de Deus, é outro privilégio, é outra honra, porque somos propriedade de Deus, comprado por Cristo, selado com o Espírito Santo e com o propósito de glorificar a Ele. É interessante esse papel que nós temos, que a igreja tem, é o quê? Que quando Deus, de antemão, a gente observa isso em João capítulo 4, quando Jesus ele vê a mulher samaritana, ele vê ela como um campo maduro para poder anunciar as boas novas de Jesus Cristo, as boas novas do reino de Deus. Por causa do quê? Quando ele senta sobre aquele poço para poder falar sobre as boas novas do reino de Deus, quando os seus discípulos chegam, ele fica assustado, porque judeus e samaritanos não poderiam ter contato. Porém, João capítulo 4, verso 33, se não me falha a memória, vai dizer que o próprio Cristo dizem que daqui a 4 meses você diz que haverá uma colheita. Mas ele fala, levanta os olhos, porque os campos já estão maduros para a colheita. Era ele ensinando para os seus discípulos, é ele trazendo o modelo da igreja, que os campos já estão maduros para a colheita. E nós somos o quê? Nós somos semeador da palavra de Deus. E todo o campo, que é o ser humano, cooperador Nicolas, eles já estão como campo maduro, mas nós temos que semear a palavra de Deus. Esse é o papel da igreja. Por onde que a gente for, eu acredito muito que não tem nada por acaso, mas tudo está debaixo do propósito de Deus por causa do quê? Aquela pessoa que às vezes a gente está na fila do mercado e começa a conversar com nós do nada, não é do nada. É Cristo abrindo o campo maduro para você semear a palavra dele. Quando a gente está na fila do banco, quando às vezes a gente está num trânsito, a janela está aberta, a pessoa ali querendo ou não puxa um assunto bem rápido, é o momento de a gente anunciar, plantar a semente de Deus. A igreja, ela tem essa responsabilidade. A igreja, ela adquiriu esse papel de a gente proclamar. Por quê? Porque nós saímos das trevas, fomos para a gloriosa luz. E nós, sendo luz, somos sal da terra, por onde a gente passar, jovem. Por onde a gente está. Onde que Deus nos colocar. Se Deus nos colocar num lugar grande para ser presidente desse Brasil, que coloque nós para que o nome dele venha a ser glorificado. E que possamos proclamar a mensagem dele por onde que Deus nos colocar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E aqui ficamos com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Terminamos essa lição, o trimestre de número 4 do ano de 2025. E essa revista foi uma bênção. Quero concluir a lição, então, fazendo a leitura da conclusão com os irmãos para finalizarmos aí a revista. O Antigo Testamento, especialmente o profeta Jeremias, reafirma o caráter divino da grande comissão do Novo Testamento, confiada à igreja, tanto no que se refere à sua origem, às suas bases e o seu objetivo. Vimos a respeito do compromisso de anunciar o evangelho às nações sobre a perspectiva do profeta Jeremias, que, à semelhança de outros profetas, falou às nações como obediência à ordem de Deus e como vocação, pois para isso ele foi enviado. Do mesmo modo que a igreja é enviada na atualidade. Meus queridos irmãos, fiquem com essa lição. Quero desejar a todos um ótimo final de ano, que vocês permaneçam com a paz do Senhor, e agradeço aos professores que estiveram conosco aqui no encerramento desta lição.
a todos que acompanharam até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, assinar as notificações, ativar o sininho e também compartilhar esse conteúdo, abençoando a todos que estão ouvindo e que podem ouvir também esses subsídios. O seu feedback é muito importante. A plataforma entende o seu like, o seu gostei como um feedback positivo para divulgar cada vez mais o conteúdo do ADCast para outras pessoas. Comente, sugira e também interaja conosco nos comentários. Nós agradecemos a todos que permaneceram conosco até aqui e fiquem com Deus e até o próximo ano de 2026. Até mais. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.